Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa aula, falaremos agora da relação entre o Ministério Público e a proteção dos direitos humanos. O Ministério Público é objeto de norma constitucional. O Ministério Público é tutelado pelos artigos 127 a 130 da Constituição Federal, cuja leitura eu recomendo veementemente. Aliás, eu sempre recomendo às minhas alunas e a meus alunos. Há, sim, regras e princípios a serem lidos na sua modalidade seca. A velha e temida leitura da lei seca. A velha e temida leitura do tratado seco. Algumas alunas, alguns alunos não gostam. Acham monótono, acham maçante e não gostam de ler os dispositivos, mas não apenas não gostam, não leem. E é o que eu sempre digo. Se você não lê, sabe quem lê? Adivinha quem lê? O examinador. E aí o examinador pega aquele dispositivo, altera uma letra, altera um ponto, e você que não está familiarizado com o dispositivo, e é isso que nós queremos? Claro que não. Portanto, nós recomendamos a leitura da lei seca, do tratado seco, da Constituição seca, ao menos em alguns pontos. Aqui, os artigos 127 a 130 devem ser lidos sim. Eu sempre recomendo que essa leitura seja feita de maneira concomitante ao estudo da doutrina, ao estudo da jurisprudência, ao acompanhamento de nossas aulas. E eu recomendo que você faça uma espécie de controle, uma espécie de tabela, uma espécie de lista dos artigos que você já leu, acompanhando as aulas, vendo a doutrina, vendo a jurisprudência. E ao final dos teus estudos, você olha esse teu controle e aí verifica o que é que você não leu e aí complementa a leitura. Posso assegurar que vai ficar bem menos complicado. Eu concordo que é maçante ler a lei seca, eu concordo que não é fácil sentar. Hoje vou ler a Constituição Federal, artigo 1º. Não é fácil, não é simples, não é atraente, mas é necessário. Então, dessa maneira, fazendo uma leitura concomitante aos estudos doutrinários, jurisprudenciais, às aulas, etc., certamente a leitura vai ficar bem mais tranquila. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ora, se cabe ao Ministério Público defender a ordem jurídica, se as normas de direitos humanos fazem parte da ordem jurídica, cabe ao Ministério Público defender os direitos humanos. Tanto as normas de direitos humanos consagradas no âmbito do ordenamento interno, normas essas que cabe destacar, quando estão consagradas na Constituição, para a parte da doutrina, recebem o nome de direitos fundamentais. Não importa, direitos humanos ou fundamentais, a questão aqui não é doutrinária. A questão é, o Ministério Público tem um papel na defesa dos direitos da pessoa humana, chamem-se como se chamem. Para isso, o Ministério Público contará com algumas prerrogativas, contará com algumas características que facilitarão a sua tarefa. A própria Constituição Federal estabelece, para começar, que o Ministério Público seguirá alguns princípios, como a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Sobretudo, a independência funcional fica muito claro que facilitará sobremaneira a guarda dos direitos da pessoa humana, já que o Ministério Público, em sua ação, não terá de prestar contas, por exemplo, a um executivo que viola os direitos humanos, não terá de prestar contas, por exemplo, a uma autoridade policial que viola os direitos humanos, ou a um ministro, um secretário, ou mesmo uma chefia de Estado ou de governo que viole os direitos da pessoa humana. O Ministério Público, ainda com o intuito de ter as mãos as mais livres possíveis para defender os direitos humanos, gozará de autonomia funcional e administrativa. Dentre as funções institucionais do Ministério Público que estão colocadas aí na Constituição Federal, nós temos que cabe ao MP
promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E aqui nós temos que, se o Ministério Público atua promovendo a ação penal pública e promovendo, muitas vezes, portanto, a punição daqueles indivíduos que violaram a lei, contribui o Ministério Público diretamente para a garantia dos direitos da pessoa humana, reparando direitos violados e prevenindo futuras violações de direitos que poderiam ocorrer. Além do mais, são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Aqui o Ministério Público é órgão do limite. Aqui o Ministério Público é órgão que vai lembrar que a existência de direitos vem a limitar o poder do Estado. É necessário superar aquela ideia de que os direitos humanos só são colocados em face do Estado, como se só o Estado tivesse de velar pela garantia dos direitos humanos por meio dos seus órgãos. Além da noção de eficácia vertical dos direitos humanos, nós temos também a noção de eficácia horizontal dos direitos humanos. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que o Estado ainda viola muitos direitos humanos e, nesse sentido, o Estado precisa ser fiscalizado, precisa ser monitorado, precisa ser pautado, e o Ministério Público tem entre suas funções institucionais pautar a ação do Estado. Cabe ao Ministério Público também promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. E aqui nós lembramos que o direito a um meio ambiente sadio é direito humano, que sem um direito ao meio ambiente sadio garantido, nós não temos, por exemplo, o direito à saúde. Muitas vezes não temos o direito à vida, perde-se a segurança alimentar e assim sucessivamente. Daí é necessário enfatizar de uma maneira bem clara: o direito ao meio ambiente sadio é sim um direito humano. Além do mais, cabe ao MP promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. E aqui é importante lembrar que, em matéria de direitos humanos, há uma grande preocupação com populações vulneráveis. Populações que, por questões históricas ou por suas condições, grupos humanos que, por questões históricas ou por suas condições, merecem uma atenção especial. E aqui nós temos, por exemplo, os idosos, as mulheres, a população LGBT, e nós temos, por exemplo, os indígenas. Cabe ao Ministério Público um papel muito importante na garantia dos direitos das populações indígenas. Lembrando que, em matéria de proteção das populações indígenas e tribais, no direito internacional dos direitos humanos, as duas principais fontes, ou melhor dizendo, os dois principais diplomas normativos são a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, sobre direitos dos povos indígenas e tribais. É interessante notar que o único tratado internacional, ou melhor dizendo, o mais importante tratado internacional especializado em matéria de proteção das populações indígenas é um tratado da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que somente em 1 ou 2 artigos se preocupará especificamente com a questão do trabalho indígena, preocupando-se em tantos outros artigos com tantos outros assuntos de interesse das populações indígenas. Cabe ainda ao Ministério Público, entre outras coisas, o inciso 7 está aí para dizer isso, exercer o controle externo da atividade policial. E aqui nós temos a importância das forças policiais, da Polícia Judiciária, por exemplo, como falamos no bloco anterior, da Polícia Federal, da Polícia Militar, etc., para a garantia dos direitos da pessoa humana. Afinal, garantir o direito à segurança é garantir um direito humano, mas não pode agir a força policial ao arrepio da ordem jurídica. Não podem agir as forças policiais ao arrepio da ordem jurídica. E é nesse sentido que entra o Ministério Público, e é nesse ponto que entra o Ministério Público como garante de que as forças policiais serão controladas e não poderão agir ao arrepio
da ordem jurídica, agir à margem da ordem jurídica. Cabe destacar, por fim, no inciso 9º, que cabe ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Para isso, nós temos os órgãos da advocacia pública, como a Advocacia Geral da União, por exemplo, em nível federal. O Ministério Público, para que possa trabalhar na garantia dos direitos da pessoa humana, contará também com certas prerrogativas, ou melhor dizendo, os membros do Ministério Público, para que possam atuar no enfrentamento dos inimigos dos direitos humanos, digamos assim, para que possam atuar em prol da proteção e da promoção da dignidade humana, contarão também com algumas prerrogativas. Dentre essas prerrogativas, nós encontramos, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídio, ainda com o intuito de permitir que os membros do Ministério Público possam bem trabalhar em prol da proteção e da promoção da dignidade humana, deverão os membros do Ministério Público, digamos, ter certa independência nas suas ações, ou melhor, deverão ter independência nas suas ações, não é certa independência, me perdoem, por favor, é independência nas suas ações, inclusive um dos princípios que devem governar a ação do Ministério Público é o princípio da independência funcional, e aqui os membros do Ministério Público terão algumas vedações, dentre as quais incluem, por exemplo, receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial, exercer atividade político-partidária e exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma função de magistério. Além do mais, não podem os membros do Ministério Público receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções legais, e, por fim, aos integrantes do Ministério Público é vedado exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastaram antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Lembrando que, em suas ações, o Ministério Público, e a bem da preservação do princípio da independência funcional, deve agir de ofício. O Judiciário, por exemplo, é um órgão estatal também voltado à preservação dos direitos humanos. Como nós falamos no bloco anterior, o Judiciário é um dos órgãos do Estado, é um dos órgãos que o Estado deve estruturar, melhor dizendo, para reparar direitos violados, para assegurar a proteção de direitos que correm um risco de violação. Mas o Judiciário age por provocação. O Ministério Público não. O Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais e a bem da sua independência funcional, deve agir de ofício, como o próprio Supremo Tribunal Federal já deixou bastante bem estatuído. Aqui nós temos a descrição de uma ementa de um julgado do Supremo Tribunal Federal que trata exatamente desse ponto. Outro ponto necessário para que se compreenda o papel do Ministério Público na garantia dos direitos humanos é o princípio do promotor natural, é o chamado princípio do promotor natural, que implica também a chamada proibição da persecução penal arbitrária, ou seja, o princípio do promotor natural abrange uma dupla vocação, como poderíamos chamar, do promotor de justiça. Permite, melhor dizendo, que o promotor de justiça exerça uma dupla vocação, ou seja, primeiro, que possa exercer plenamente o seu ofício e, segundo, que o promotor de justiça não haja como acusador de exceção. Ou, em outras palavras, para sermos mais fiéis ao que está no roteiro, o princípio do promotor natural implica uma dupla vocação que consiste em assegurar ao membro do Ministério Público o exercício pleno e independente do seu ofício e proteger o réu contra o acusador de exceção. Lembrando que uma acusação indevida causará transtorno tal ao réu que certamente seus direitos também serão violados.
Para completar um pouco mais o nosso arrazoado sobre o papel do Ministério Público na garantia dos direitos humanos, nós citamos o exemplo da Lei Complementar 75 do ano de 1993, que é a lei que versa sobre o Ministério Público da União em seus mais diversos ramos, embora caiba sempre lembrar que o fato de um Ministério Público ter ramos não quer dizer que o Ministério Público seja divisível. O Ministério Público é indivisível. Aqui nós temos, por exemplo, dentro da Lei Complementar 75/93, que o Ministério Público da União, organizado por esta lei complementar, pela Lei 75/93, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais e indisponíveis. E aqui a gente lembra que, ao defender o regime democrático, ao defender a democracia, o Ministério Público da União defende o único regime político que se entende como apto a criar um ambiente favorável à existência de direitos. Em outras palavras, só se concebe a existência de direitos humanos em plenitude dentro do regime democrático. Regime democrático, de resto, que passa a ser o regime também aceito pelo direito internacional público como regime esperado, que se espera, melhor dizendo, que os Estados sigam. Se você estuda por um livro de direito internacional mais antigo, aqui eu faço uma pequena observação de outra matéria, você vai ler que ao direito internacional não importa o regime político adotado pelo Estado. Hoje não. Há teor de inúmeros instrumentos internacionais e de inúmeras cláusulas democráticas, constantes, por exemplo, de mecanismos de organizações internacionais como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e de mecanismos como o Mercosul. A adoção do regime democrático é condição para que o Estado entre ou permaneça em determinadas organizações internacionais como a OEA, entre e permaneça em determinados mecanismos como o Mercosul. Inclusive, existe o Protocolo de Assunção sobre o Compromisso Democrático do Mercosul, que cria um mecanismo para a promoção da democracia no Mercosul, junto com o Protocolo de Ushuaia para o Compromisso Democrático no Mercosul, fazendo com que, e isso é muito importante que se diga, se crie, ao se garantir o regime democrático, se estabeleça definitivamente o único ambiente onde os direitos humanos podem florescer. Não é importante que se diga, é importante que se enfatize sempre. O artigo 3º da Lei Complementar 75/93 detalha um pouco como o Ministério Público da União deverá atuar no controle externo da atividade policial, estabelecendo que o MPU exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vista o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. E aí a gente lembra que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade humana. E aí a gente lembra que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é garantir o bem de todos indistintamente. E aí a gente lembra que um dos princípios das relações internacionais do Brasil é a prevalência dos direitos humanos, ou seja, é a atribuição de prioridade à garantia dos direitos humanos no Brasil. Como no Brasil, professor, se nós estamos falando de um princípio das relações internacionais? Ora, se eu determino que o Brasil, nas suas relações internacionais, deverá velar pela prevalência dos direitos humanos, eu estou dizendo que o Brasil, nas suas relações internacionais, deverá, entre outras coisas, velar pelo fortalecimento do sistema de proteção internacional dos direitos humanos. E velar pelo fortalecimento desse sistema é velar, entre outras coisas, para que seus tratados sejam bem cumpridos. Sejam cumpridos em caráter de prioridade. E o que é que todos esses tratados dizem? Dizem que caberá aos Estados garantir a todas as pessoas sob sua jurisdição o gozo de seus direitos, ou seja, o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais diz respeito à obrigação prioritária do Estado brasileiro de garantir os direitos humanos dentro do Brasil. Seja por meio dos tratados internacionais, seja por meio da Constituição, seja por meio
da lei interna. Esse é o real significado do princípio da primazia das relações dos direitos humanos nas relações internacionais. Quando eu falo da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, eu não falo apenas que o Brasil, diante de uma crise internacional, tem de defender os direitos humanos. Não, eu falo, antes de mais nada, que o Brasil tem de aplicar prioritariamente os tratados de direitos humanos, e aplicar prioritariamente os tratados de direitos humanos é garantir prioritariamente os direitos humanos a todas as pessoas sob a jurisdição do Estado brasileiro, nacionais ou estrangeiros. Pessoas que estejam ao alcance do Estado brasileiro devem ser beneficiadas pela garantia dos direitos humanos, devem ser beneficiadas pela garantia dos direitos humanos. Além do mais, no controle externo da atividade policial, deverá o MPU velar pela preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, pela prevenção e correção de ilegalidades e do abuso de poder, limitando, portanto, o poder do Estado e, portanto, quando se limita o poder do Estado, se garantem os direitos humanos, mantendo a indisponibilidade da persecução penal, vigiando a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. Além do mais, dentro das funções institucionais do MPU, nós temos a defesa da ordem jurídica do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, incluindo os direitos e interesses coletivos, especialmente de comunidades vulneráveis, como as indígenas, e de pessoas que, por suas condições, são vulneráveis, como a criança, o adolescente e o idoso, bem como a proteção da família. Dentre os instrumentos de atuação do MPU, nós temos o inquérito civil e a ação civil pública para proteger direitos constitucionais, proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aqui nós lembramos, e isso é muito importante se lembrar, que os direitos culturais também são direitos humanos. O direito a fruir da vida cultural é um direito humano. O direito a criar cultura, o direito a preservar a cultura também é direito humano. Voltamos ao roteiro. Cabe ao MPU também a proteção dos interesses individuais indisponíveis e difusos e coletivos, incluindo aqui os direitos relativos às minorias étnicas e outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Cabe também ao MPU promover outras ações, nelas incluindo o mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Cabe também defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, e assim sucessivamente. São muitas as missões do Ministério Público da União na garantia dos direitos humanos, e destaco bastante o papel do MPU na garantia dos direitos dos povos indígenas, que por questões históricas e por suas condições são povos em situação de vulnerabilidade, devem, portanto, ser objeto da mais detida atenção possível por parte do Ministério Público da União, ao qual cabe também a defesa dos direitos constitucionais por parte do Procurador dos Direitos do Cidadão, que agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada no tocante a uma eventual violação de um direito constitucional, para que preste informação no prazo que lhe assinar, sempre com o intuito de promover o efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública dos direitos constitucionais. Mais uma vez, é importante notar que a garantia dos direitos humanos tem tudo a ver com limite. A garantia dos direitos humanos tem tudo a ver com o limite a um direito, como nós já falamos quando analisamos o artigo 29, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu não limito a liberdade de ir de uma pessoa, outra pessoa pode ser morta. Se eu não limito a liberdade de expressão de uma pessoa, a honra de outra pessoa pode ser ferida. Se eu não limito a liberdade de associação ou reunião de um grupo de pessoas, pode haver problemas se essa associação ou se essa reunião não se reunirem, não se juntarem com fins pacíficos. Então, o limite do direito de uma pessoa ou de um grupo de pessoas é importante para a garantia de um direito de uma pessoa ou de outro grupo de pessoas. Do mesmo modo, é importante para a garantia dos direitos da pessoa a limitação ao poder do Estado. Estado que não tem a função
primária na garantia dos direitos humanos à toa. O Estado tem um papel primário na garantia dos direitos humanos dentro do sistema de proteção internacional dos direitos humanos, porque o Estado tem meios para agir sobre as pessoas. O Estado tem orçamento, o Estado tem a polícia, o Estado tem o fisco. Tá? O Estado tem meios para garantir os direitos humanos, meios com os quais as organizações internacionais não contam. O Estado tem, sobretudo, o poder soberano dentro do seu território para agir sobre as pessoas. Mas o Estado, com todos esses meios, também tende a abusar. E é aí que mora o perigo. Então é nesse sentido que há que se ter muita atenção, muito cuidado para limitar o poder do Estado. E esse é o papel aí do Ministério Público da União. Aqui entre os artigos 13 a 15, nós temos mais detalhes sobre a ação do Procurador dos Direitos do Cidadão e a ação do Ministério Público da União na defesa dos direitos constitucionais. Destaco, porém, o artigo 15, que estabelece que é vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promoverem juízo da defesa de direitos individuais lesados. Um direito individual só pode ser efetivamente tutelado pelo Ministério Público da União quando, no caso em que é cabível a proposição de ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Se se trata de um interesse individual meramente, aí não cabe aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão intervir. Por fim, eu chamo a atenção para um papel interessante do Procurador-Geral da República, dentro do chamado IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Vejam só, no direito internacional, o Estado é uma unidade. À luz da visão da comunidade internacional, de acordo com a visão da comunidade internacional, o Estado brasileiro é uma unidade, qualquer Estado é uma unidade. Não importa para a comunidade internacional o fato de um Estado ser dividido em Estados da Federação, Distrito Federal e municípios. À luz do direito internacional, os atos, por exemplo, praticados pelo governo do Distrito Federal são imputados ao Estado soberano Brasil. E nesse sentido, se um ato da Secretaria da Saúde do Distrito Federal implica violação de tratado de direitos humanos, quem vai responder por esse ato é o Estado brasileiro. Então, há que se ter muito cuidado com violações de direitos humanos que ocorram dentro dos Estados da Federação, pois elas podem ensejar a responsabilização internacional do Brasil. É nesse sentido que existe o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, regulado pelo artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, e segundo o qual, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Aqui é necessário que nós chamemos a atenção para o fato de o dispositivo ser grande. E dispositivos grandes são dispositivos que ensejam a possibilidade de o examinador induzir o candidato a erro. Então, memorizem bem esse dispositivo. Vejam só, vou fazer uma breve análise dele. Por exemplo, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos. Não é qualquer violação, é uma grave violação de um direito humano que possa ensejar o descumprimento de um tratado internacional do qual o Brasil seja parte. Nesse caso, o Procurador-Geral da República, não é qualquer membro do Ministério Público, não, é só o Procurador-Geral da República, para assegurar o cumprimento desses tratados, poderá, não é uma obrigação, ele poderá, é uma faculdade, suscitar perante o STJ e não o STF, perante o STJ e não o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, ou seja, há uma amplitude para que seja feito, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então vejam só, não é qualquer violação dos direitos humanos, é uma grave violação dos direitos humanos. É o Procurador-Geral da República, não é qualquer
membro do Ministério Público. Não é uma obrigação, é uma faculdade que poderá ser suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça em qualquer fase do inquérito ou processo, fazendo com que o processo vá para a Justiça Federal, saindo da Justiça Estadual. Então, vejam só, tenham muito cuidado com esse dispositivo. Esse dispositivo pode levar você a erro em 2 provas. Ou melhor, em mais de uma prova. Mais de 2 provas. Pode te levar a erro na prova de internacional, na prova de humanos e na prova de constitucional. Então, muito cuidado com esse dispositivo terrível, que é o incidente de deslocamento de competência. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Bom, vamos falar rapidinho do papel da Defensoria Pública na proteção dos direitos humanos. Vamos iniciar a análise do papel da Defensoria Pública na proteção dos direitos humanos a partir desse momento. Primeiro, destacando que o direito à assistência judiciária é consagrado na Constituição Federal. O direito a que uma pessoa carente de recursos para acionar a justiça possa pedir o auxílio a um órgão do Estado, tá? É o direito à assistência judiciária, que é regulado pelo artigo 5º, inciso 74, que estabelece que o Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Pacto de São José da Costa Rica, a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, não é tão explícita em relação a esse assunto, mas em seu artigo 2º, parágrafo 2º, a linha D, estabelece o direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com o seu defensor. Ou seja, a justiça é veículo de garantia dos direitos humanos. A justiça é órgão do Estado que deve ser equipado para reparar direitos violados, para garantir direitos violados, para evitar que um direito seja violado. A justiça só age mediante provocação. E a justiça exige a presença de um patrono das partes. Então, imagine um indivíduo que não tem acesso a esse patrono. Esse indivíduo poderá ter um direito violado. Então é por isso que a Constituição, de uma maneira expressa, e o Pacto de São José da Costa Rica, de uma maneira mais ou menos implícita, fixam o direito à assistência judiciária. As pessoas carentes de recursos, para que possam acionar a justiça, poderão recorrer a um órgão do Estado, para que o órgão do Estado pleiteie em seu nome, para que o órgão do Estado os auxilie. Além do que poderão pleitear também com auxílio de um advogado particular, mas sob o palio, sob os benefícios da justiça gratuita. Quando a gente fala da Defensoria Pública, o marco principal é a Lei Complementar 80 de 1994, que foi alterada pela Lei Complementar 132 de 2009. Entretanto, a Defensoria Pública também é objeto do artigo 134 da Constituição Federal, que estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Ou seja, se é verdade que o Ministério Público tem um papel claro na defesa dos direitos humanos. Se é verdade que a Polícia Judiciária e as forças policiais como um todo também se relacionam com a defesa dos direitos humanos. Se é verdade que o Judiciário tem um papel decisivo na garantia dos direitos humanos. Também é verdade que, em todo um esquema estatal voltado a criar órgãos que contribuirão para a garantia dos direitos humanos, se destaca, pontifica a Defensoria Pública, que também está empenhada em garantir os direitos humanos, ajudando aqui, no caso, aos necessitados. Promover os direitos humanos, em suma, faz parte do núcleo duro das funções da Defensoria Pública.
A gente ainda tem um pouco a falar da relação entre Defensoria Pública e Direitos Humanos. Mas isso nós só vamos fazer no próximo bloco. Até a próxima. Continue conosco. Ainda tem muita coisa para a gente conversar.